projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 5 do módulo 3 do nosso curso. Então, nos capítulos anteriores a gente já falou sobre os módulos fotovoltaicos, sobre os inversores, sobre controladores de carga e outros equipamentos que compõem esse sistema. Nesse capítulo falaremos sobre estruturas, né? São as estruturas responsáveis por fazer a interface entre o telhado ou a laje ou até mesmo o solo, né? E os painéis, ou seja, de promover uma sustentação para esses painéis e uma adequada fixação para eles, ok? Então a gente tem três tipos primários de estrutura, né? Primeiro, as estruturas que são feitas para telhado, depois as estruturas que são feitas para serem instaladas sobre lajes e depois as estruturas que seriam fabricadas para serem instaladas diretamente no solo. Então essas estruturas, né, elas estão elencadas aproximadamente por ordem de complexidade, né? Então a gente fala das mais simples, que são aquelas instaladas sobre telhados, depois aquelas mais complexas, mais robustas e de maior custo, que são aquelas instaladas sobre laje e depois as de solo, ok? Então, começando pelas estruturas, né, de forma geral, são equipamentos que são responsáveis por fazer essa fixação adequada e que vão ficar muito expostas a intempéries, né, porque são equipamentos que vão ser instalados em ambientes externos, ou seja, vão ficar 100% expostos a sol e chuva, né? Elas têm que ser fabricadas para suportar esse tipo de situação. Então, aquela situação por qual os módulos vão passar vão ser as mesmas situações por qual as estruturas vão passar, né? Isso vai variar também, né, em relação à posição geográfica. Se a gente estiver, por exemplo, mais próximo ao litoral, a gente sabe que tem condições ali que são desfavoráveis à durabilidade dessa estrutura. Então, os materiais, né, com quais as estruturas são fabricadas têm que ser projetados para atender todos esses tipos de situação, ok? A garantia mínima para esses tipos de estrutura, para esse tipo de equipamento, é de 12 anos, né? Então, a garantia mínima tem que ser de 12 anos. Por quê? O sistema fotovoltaico, como um todo, ele é feito para durar vários anos, né? Apesar da garantia dos painéis ser de 12 anos e 25 de produção, mas tem sistemas funcionando há mais de 40 anos, né? A gente tem a maioria dos nossos equipamentos, mesmo os inversores, né? Eles que são equipamentos eletrônicos, eles têm uma garantia de 10 anos em sua maioria, né? Então todo o sistema tem que estar concatenando com esse mesmo grau, com esse mesmo nível de garantia, certo?
Então, os materiais tipicamente utilizados nesse tipo de estrutura são alumínio, aço inoxidável, né, o aço inox, e também, muitas das vezes, o aço galvanizado, né, normalmente galvanizado a fogo, que é um pouco mais durável, certo? Uma coisa que a gente vê muito, né, na prática são estruturas improvisadas, né? Muitas das vezes o instalador, na vontade de fazer com que aquela instalação fique no ângulo de inclinação e de giro em relação ao norte adequados, ele improvisa alguma estrutura para forçar esse ângulo, né? O que é uma coisa totalmente aleatória e totalmente contrária à engenharia. Então, muitas das vezes a pessoa faz isso, né, de forma muito improvisada e causando um risco potencial para o cliente e para ele mesmo, né? Para o próprio instalador e para o cliente que está habitando aquela instalação ali, que está habitando abaixo daquela edificação, certo? Então aí a gente tem alguns exemplos, né, de estruturas que foram feitas improvisadas justamente para tentar forçar com que essa instalação ficasse na angulação correta. A gente percebe que dessa forma aumenta-se demais o arraste do vento, né? E tudo tem que ser pensado tanto no sentido da ancoragem dessa estrutura, né, onde está recebendo. Então a gente percebe aí que não tem uma ancoragem adequada, né? E na quantidade de pressão de vento que vai receber essa estrutura. Então criou-se, né, um espaço ali entre o telhado e a estrutura nova, né, e os painéis, que não foi projetada, que não foi estudada, né, que foi feita de maneira aleatória. Então não se iludam com esse tipo de estrutura. Se você perceber que aquele telhado não está na posição adequada, pode-se escolher um segundo telhado alternativo, né, se existir essa possibilidade, ou na iminência, na necessidade de usar aquele telhado, usar a estrutura correta para aquele telhado e compensar essa inclinação ruim ou esse direcionamento ruim, aumentando a quantidade de painéis, né, aumentando a quantidade de watt-pico instalado ali, certo? Jamais fazendo improvisações, né, com estruturas que não foram projetadas para aquele tipo de situação. Então, as primeiras estruturas de telhado, a mais simples que a gente vai ter, né, vão ser as estruturas para telhado metálico. Então, a gente tem essa primeira estrutura aí, que é uma das mais econômicas, que é o mini trilho. Então, são trilhos de 55 centímetros, né, fabricados em alumínio, que são aparafusados diretamente nas telhas, que são normalmente de zinco, né, ou galvalume, algum material com proteção galvânica, certo? Então essas telhas, elas recebem esse suporte de alumínio e os dois são acoplados, né, por meio de parafusos normalmente fabricados de aço inox, né, para ter uma durabilidade adequada, ok? Então essa estrutura é muito simples e muito barata, né? Primeiro, porque ela não precisa cobrir os painéis como um todo, ela vai ocupar somente aquele ponto de apoio, onde o painel ficaria apoiado, certo? E a fixação, por ser direto na telha, ela é muito barata, né? E depende simplesmente de parafusos autobrocantes, certo? Então isso torna essa estrutura muito simples e, consequentemente, muito econômica. Então se torna uma das estruturas mais viáveis que a gente tem economicamente falando. Na mesma linha dessa estrutura, a gente vai ter a mesma ideia do mini trilho, né? Ou um trilho desse tipo, porém inteiriço, porém ele fabricado mais alto, né? Então essa questão do trilho mais alto vai facilitar em qual sentido? Na hora de instalar microinversores, né? A gente sabe que os microinversores são feitos para serem instalados embaixo dos painéis, né? Os inversores convencionais normalmente são instalados na parede, né? Não necessariamente próximo, né? Muito próximo aos painéis, porém os microinversores são instalados diretamente, né, embaixo dos painéis. Muitas das vezes com o próprio cabo do painel você já conecta direto no inversor, sem precisar fazer nenhum tipo de extensão, certo? Porém o trilho que vai receber
esse microinversor, ele tem que estar a uma distância adequada da telha. No caso do mini trilho baixo, ele está muito colado na telha, ou seja, você não consegue fixar esse microinversor da maneira adequada, né? Então, em instalações que a gente vai usar a telha galvanizada e vai usar o microinversor, é indicado esse tipo de trilho mais alto. Pode-se, inclusive, colocar um pedaço, né, desse trilho especificamente para o microinversor, né, caso essa posição não esteja muito adequada, né? Então você coloca ali aproximadamente no meio desse painel, né, de forma a proteger esse microinversor, que não tenha chuva e sol diretamente nele, mas que ele fique abrigado ali embaixo de algum painel, né, e com a distância correta em relação à telha, certo? Então esse tipo de trilho mais alto é usado nesse tipo de instalação, beleza? Então, tanto no mini trilho, né, o trilho mais baixo, a gente pode ter ele mini ou ele inteiriço, certo? O mini mais econômico, por só ser instalado em locais especificamente onde o painel vai apoiado, o trilho inteiriço um pouco mais caro, mas facilitando a fixação e melhorando essa fixação, tendo em vista que ele vai ter mais pontos de apoio ali sobre a telha metálica. Muito similar a esses tipos que a gente viu até agora, né? A gente vai ter os fixadores que foram fabricados para a telha ondulada, né? E a gente vai ver que o ponto de apoio dele é bem menor, né, do que a telha trapezoidal, né, nessa telha ondulada, mas que ele tem a mesma ideia. Porém, nessa situação, né, primeiro você vai ter uma haste que vai fazer esse deslocamento desse trilho e depois você vai ter um trilho inteiriço que vai ser instalado nessa telha. Então você não vai ter o aparafusamento dessa estrutura direto na parte alta da telha, né, na capa da telha. Você vai ter prender isso na parte baixa da telha ali e depois em cima você vai colocar o trilho nessa primeira haste que você instalou, certo? É um pouco pior, né, do que aquela, porque pode ter vazamento nessa situação, se você não fizer porque pode ter vazamento, né, caso o instalador não tome cuidado de fazer a fixação dessa haste no local correto, né? Isso torna um pouco mais caro devido à necessidade de ter dois tipos de estrutura, né? Uma para levantar o trilho e a outra que você tem que ter um trilho inteiriço, não só os pedaços como você poderia ter, né, na situação do mini trilho. Um outro tipo de telha que é muito usado na indústria é a telha zipada, né? Nesse tipo também são usados só os pedaços onde o painel vai apoiado, né? E essa estrutura é parafusada diretamente na telha, né? Fazendo uma compressão dela ali e prendendo nela, dando uma sustentação adequada para o módulo só onde o módulo vai apoiado, certo? Então, da mesma forma, esses trilhos são feitos de alumínio, né? E esses parafusos fabricados em inox para ter a duração adequada. Um outro tipo muito utilizado, né? Que a gente vê inclusive aqui muito no Brasil, são as telhas cerâmicas, também chamadas de telha colonial, né? Esse tipo de estrutura, né, ele vem com uma espécie de Z, então tem um gancho no formato de Z, que era parafusado não na telha, mas no madeiramento desse telhado, né? Então, tira-se a telha, né? Insere esse gancho no formato de Z diretamente na madeira e depois encaixa a telha, né, da mesma forma ou bem parecida com a que ela estava antes, tomando cuidado para sempre fazer esse encaixe na parte alta da telha, né, que é a capa dela, certo? Então, você fazendo essa instalação na capa, você reduz a chance, né, ou minimiza ao máximo a chance de ter infiltração. Porém, né, deve ainda ter esse cuidado de deixar a telha, né, o mais igual era possível. Porque se o seu telhado já estiver numa inclinação que não é muito adequada, né, na hora que você instalar esse suporte que vai entre as duas telhas, ele vai ligeiramente aumentar, né, esse ângulo da telha, né, deixando ela mais plana, né, na verdade diminuir esse ângulo, e isso pode causar algum tipo de vazamento, né? Então, muito cuidado nesse tipo de situação, né? Analise muito bem esse telhado
para ver se ele não vai te dar nenhuma complicação, né? E alerte o seu cliente antes mesmo de começar a fazer esse serviço, certo? Então, nesse tipo de caso, né, a gente vai ter essa fixação diretamente na madeira e vai ter um trilho inteiriço, certo? Então, esse trilho inteiriço vai conectar, né, os suportes que vão ser instalados. Normalmente, eles são múltiplos de 2,40 m, né, ou 2,40 m, ou 4,80 m e por aí vai. A distância, né, entre esses suportes vai ser dada em função do tamanho do painel que está sendo instalado e da região que você está instalando, né? Dependendo da região que tiver mais vento, né, essa distância tem que ser encurtada, né? E se ela tiver menos vento, essa distância pode ser alongada. Isso vai depender também, né, de qual fabricante você está utilizando na sua instalação. Então, o correto é analisar o manual do fabricante e ver o que ele recomenda para cada região e para cada tamanho de painel, certo? Uma outra questão que é muito relevante é observar, né, como está sendo feito, né, como foi feito o madeiramento do telhado, certo? Porque nem sempre a distância entre as madeiras vai ser múltiplo da distância que você precisa, né? Então você tem que observar se na distância que o fabricante recomendou que você colocasse um suporte e o outro, vai realmente ter uma madeira para que você faça essa fixação, certo? Então é importante fazer uma visita técnica, né, para isso, para analisar a estrutura que o cliente disponibilizou, né? E ver se ela está de acordo com aquilo que você imaginou e que o fabricante do suporte imaginou, né? Se ela vai ser adequada para aquele tipo e para aquela distância mínima que a gente vai ter que ter entre dois suportes. Então, da mesma forma que os demais, né, em relação ao material, esses ganchos são feitos de alumínio e os parafusos são feitos de inox para uma melhor durabilidade. Um outro tipo de telha muito utilizada aqui no Brasil, né, é a telha de fibrocimento, que antigamente era chamada de telha de amianto, né? Então agora ela é fabricada de fibrocimento. Esses tipos de telha a gente vai encontrar em dois tipos de situação, né? A telha de fibrocimento com a sustentação delas por estrutura de madeira e a telha de fibrocimento com a sustentação delas com estruturas metálicas, certo? O que vai mudar de uma estrutura para outra, né? Esse tipo de estrutura ele vai aparafusado também, né? Não na telha, mas sim na madeira ou no metal que está sustentando ela, certo? Então, se eu vou usar, né, esse parafuso de fixação em uma madeira, ele não é igual a um parafuso que vai fixar em um perfil metálico, certo? Então, existe o que o pessoal chama de fibromadeira, né? Que seria o fibrocimento para madeira, né? E o fibrometálico, foi o apelido que eles deram, né? Que seria o fibrocimento instalado na estrutura metálica, certo? Então o tirante, que é o parafuso, né, que vai acoplado nessa estrutura metálica ou madeira, ele vai ser diferente, né, de uma situação para outra. Mas da mesma forma, né, esse trilho vai ser inteiriço, a gente vai instalar várias estruturas dessa, né, vários suportes, e depois vir com o trilho sobre elas, né? É importante, pessoal, relembrar que é relevante nivelar essas estruturas. Então, antes de começar a fazer a instalação dos trilhos, instale os suportes e nivele eles, né? Pode usar uma linha de pedreiro ou um laser, que vocês acharem mais adequado, mas é importante nivelar, né, para o melhor funcionamento dessas estruturas, para não sobrecarregar nenhuma delas, e também a estética da instalação fica muito melhor, né, quando você consegue deixar essas estruturas previamente alinhadas e, consequentemente, tudo que vier sobre elas vai ficar alinhado e plano também. Um outro tipo de telha que a gente vai ver muito em galpão, né, é o tipo de telha calhetão, né? Tem uma muito parecida com ela, que é a telha W, né, mas é ligeiramente diferente. Às vezes o suporte pode servir para uma para outra, né, mas você tem que analisar isso. Nesse tipo de telha, a fixação é feita diretamente na telha, né, por meio de arrebites. Então é furada aquela telha, vem com uma chapa metálica, né, que vai servir como suporte, e depois esse suporte, que essa chapa vai ser arrebitado na própria telha.
né? Então a própria parede da telha confere essa sustentação para os painéis fotovoltaicos. Agora a gente vai ver as estruturas que são para laje. Então as estruturas para telhado têm essa facilidade, né, de serem feitas para reaproveitar a estrutura que já está pronta para o telhado. Então se tornam estruturas mais econômicas e mais baratas. Com o pênalti de quê? De ter que seguir, né, aquela orientação e inclinação que já foram dadas ao telhado, né? Nas estruturas para laje, a gente tem a dificuldade que elas vão ser estruturas mais complexas, né? Porém, a vantagem é que com a estrutura para laje eu consigo alterar o ângulo da minha instalação, né, dos meus painéis, tanto de tilt como de azimuth. Então eu consigo direcionar, né, esse painel para a direção que eu quiser, ou seja, para a direção ideal, certo? Logicamente, né, observando se não vai ter nenhum obstáculo naquela direção, né, mas o suporte me dá essa flexibilidade de poder instalá-lo em qualquer direção e ângulo, certo? Então um dos tipos muito típicos que a gente vai encontrar é o laje tipo triângulo. Então uma parte dele pode ser ajustada, né, que vai poder variar essa inclinação do painel, certo? E a gente vai definir o melhor ângulo ali em relação ao norte geográfico, certo? Então essas estruturas têm essa vantagem, porém, né, a gente percebe que são estruturas que vão utilizar uma quantidade de material muito maior e um material muito mais robusto que as já vistas anteriormente, né? Isso vai implicar em um custo maior de fabricação desse tipo de equipamento, certo? Então vai onerar a nossa instalação em relação a isso. Os outros tipos de estrutura que a gente vai ver, né, serão as estruturas para solo, certo? Então ainda mais do que a laje, né, a estrutura vai ser ainda mais robusta. Porém, vão ter estruturas que podem ser instaladas no solo ou na laje. Então, em algumas situações, né, os instaladores constroem uma estrutura, uma base cimentícia ali, e usam uma estrutura que foi fabricada para laje, né, ao invés de diretamente no solo, mas numa estrutura de cimento que foi fabricada ali para receber essa estrutura de laje, né? Em outras situações, faz-se uma fundação específica para essa estrutura que foi fabricada, né, para ser instalada diretamente no solo. Então, uma das estruturas para solo que estão sendo muito difundidas, né, ultimamente é a estrutura tipo carport. Qual que é a vantagem dessa estrutura? Além dela, né, construir um abrigo sobre ela, que normalmente muitas das vezes é usado como garagem, ela ainda tem essa vantagem de não ocupar o solo, né? Então você meio que mata dois coelhos uma cajadada só. Se você instalasse aquela estrutura simplesmente próxima ao chão, você perderia aquele espaço, né? Dessa forma não, você ganha uma garagem e uma garagem coberta, né? Você ganha um telhado e um espaço para você estacionar um carro ali ou fazer algum lugar para armazenar algum tipo de equipamento, algum tipo de material, certo? Então esse tipo de estrutura, né, ele é muito utilizado em áreas urbanas, de forma que você consegue ganhar esse espaço. Mas a gente tem outros tipos de estrutura, né, que são instalados realmente próximos ao solo ali, como por exemplo essa estrutura monoposte, né, que a gente vê muito em fazendas solares, né, aquela área que parece um mar de painéis e que realmente é 100% utilizada somente para geração de energia, certo? Então a estrutura monoposte, normalmente ela é fabricada para uma linha ou duas linhas, né? E ela tem ali, né, um ponto de fixação só com o solo em cada poste que vai ser instalado, certo? Normalmente são fabricadas as estruturas em aço galvanizado, né? Que é mais barato do que o alumínio, né? E como vai ser uma estrutura que vai ficar diretamente no solo, o peso não é um empecilho, diferente daquela estrutura que vai sobre a laje, né? Se a gente vai instalar uma estrutura sobre a laje,
Quanto mais leve essa estrutura, melhor é, né? No caso, a gente vai instalar essa estrutura sobre o solo, a questão do peso não é tão crítica como se a gente fosse instalar sobre a laje. Então, normalmente utiliza-se o aço galvanizado a fogo, que é bem mais barato do que o alumínio, né? E confere uma boa robustez para essa estrutura metálica. Mas a gente pode ter também uma estrutura tipo biposte, né? No caso, como o próprio nome já sugere, a gente teria 2 postes, né, enfileirados ali. E essas estruturas normalmente sustentam uma quantidade maior de fileiras. Então você pode ter ali para 2, para 3 fileiras, né? E a gente vai encontrar esse tipo de equipamento tanto em aço galvanizado como também em fibra de vidro, né? Então estão sendo desenvolvidas algumas estruturas também em fibra de vidro, que é um material isolante, né? E com uma boa resistência a intempéries. Além disso, né, a fibra de vidro é mais leve, né, mais fácil de trabalhar do que, a maioria das vezes, o aço, beleza? Então é um outro tipo de material aí que vem sendo aplicado e desenvolvido nesse tipo de situação. Um outro tipo de estrutura que vem sendo muito utilizado é a de concreto armado, né? Por que a de concreto armado? Porque ele é muito mais barato do que uma estrutura metálica, né? Então ele tem ali dentro uma alma metálica, né? Uma estrutura interna metálica, né? A armação do concreto, porém a parte externa dele é de concreto. E essa estrutura ela pode ser usada tanto no solo como na laje, apesar de ter que tomar esse cuidado quando for instalar esse tipo de estrutura estrutura de concreto armado sobre uma laje, né? Devido ao peso dela. Mas ela é muito fácil e barata de ser instalado. Então o preço desse tipo de estrutura ele se compara com o preço de uma estrutura, por exemplo, para um telhado colonial, um telhado cerâmico. Então o preço das duas é similar. Então que é muito diferente, né, de uma estrutura de alumínio ou galvanizada que fosse fabricada para ser instalada na laje, certo? Uma outra facilidade desse tipo de equipamento fabricado em concreto armado é que o próprio peso da estrutura já serve como fixação, apesar de que ele tem que ser instalado numa superfície 100% plana, porque ele vai acompanhar qualquer desnível que tenha nesse solo ou nessa laje, né? Porém, a facilidade é que ele não necessariamente precisa ser fixado, ele não necessariamente precisa ser ancorado no solo ou na laje. Então, os fabricantes eles permitem que você faça essa instalação simplesmente apoiando essa estrutura sobre o solo ou sobre a laje, sem necessidade de um ancoramento adicional, né? Então, isso agiliza muito a instalação, né? Diferente daquela estrutura para triângulo, que ela tem que ser aparafusada diretamente na laje, né? Por ser uma estrutura muito leve, então ela tem que ser aparafusada diretamente na laje. E para fazer essa ancoragem da estrutura de alumínio na laje, se você fizer direto na laje, pode causar alguma infiltração. Então muitas das vezes o pessoal faz umas sapatas, né, para receber esses parafusos. E essa estrutura de concreto armado dispensa esse trabalho adicional, né? Então essa estrutura é muito utilizada tanto para solo, né, fazendo ali primeiro o nivelamento correto desse solo, como para a laje, certo? Devido a seu preço, né, e a facilidade da instalação. A única dificuldade é realmente o peso dela, né? Porém nos demais quesitos ela ganha em relação às estruturas metálicas. Pessoal, lembrando, né, de maneira geral, falando sobre estruturas de uma forma geral, façam essa análise para que, caso exista alguma infiltração ou exista algum defeito que, para ser reparado, necessite da remoção da usina para essa possível reparação, que esse defeito seja sanado antes mesmo da instalação, né? Certo? Que o cliente esteja ciente, caso ocorra alguma infiltração, que já é um defeito que já existia previamente, né? E também verificar se aquela infiltração não vai causar algum dano para a estrutura que depois vai
comprometer a usina que está instalada sobre ela, né? Então faça toda essa análise tanto das telhas, né, como das madeiras, dos perfis e vigas, né, ou seja, de toda a estrutura que foi previamente disponibilizada, né, para que você faça aquela instalação e não tenha surpresas no futuro, né? Então é importante analisar essa estrutura que vai receber a estrutura dos painéis para ver se ela realmente tem condições de sustentar esse peso, né, e esse arraste de vento que vai ser implicado nessa instalação, certo? O segundo ponto, utilize uma estrutura compatível que foi fabricada para aquele tipo de telhado, né? Evite improvisação, evite tentar ajustar ângulo do telhado com a estrutura que não foi feita para isso, certo? Então as que permitem ajuste de ângulo é a de solo e a de laje, as demais devem ser instaladas conforme orientação e ângulo previamente existentes no telhado, certo? Terceiro ponto é estruturas de solo e laje, respeitar a distância entre as fileiras, né? Então quando eu vou instalar uma estrutura sobre o solo ou sobre a laje, essa estrutura que eu coloquei inclinada, ela vai fazer sombra na próxima estrutura que estiver, né, entre aspas, ao sul dela, ou pensando assim, em relação ao sol que estiver atrás dela. Então é importante respeitar a distância entre as fileiras para que a string, né, aquela linha da frente, não faça sombra na linha posterior, né? Para que uma linha de painéis não faça sombra na de trás. Então é importante manter a distância adequada, que normalmente, lógico, dependendo do tipo de situação, vai de 2,5 vezes a 3 vezes a altura que está esse painel em relação à superfície. Ok, pessoal? Então assim a gente encerra mais um capítulo do nosso curso e eu espero vocês na próxima aula.